ficar com ele na mão. É só passar depois. Um grande abraço a você sintonizado na nossa página no Facebook, no Esportes em Cena, no YouTube e na TV Brasil de norte a sul. Vamos falar muito sobre Fórmula 1, basquete, voleibol, Campeonato Goiano de Futebol e os campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Sempre nos comentários do Luiz Antônio Bercó e do Bruno Brasil. Em nome da Semaco, da Formiquel, do Clube Jaó, da Odonto Saúde e da Cálculo Contabilidade. O Campeonato Goiano de 2017 teve uma rodada e já está pegando fogo. Questão de arbitragem. Tem também a reunião do Conselho Deliberativo do Vila Nova. Foram aprovadas ou não as contas do ex-presidente Gutenberg Veronês? Bruno Brasil, tá tudo bem? Boa tarde, Bruno. Grande abraço, Edson Júnior, amigos ligados aqui no Esportes em Cena, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Para você também, Bercó, tá tudo bem? Tudo bem demais, viu, Edson Júnior? Muito bem mesmo. Boa tarde a você, ao Bruno e a todos os nossos amigos, seguidores aí no YouTube, no Facebook e também na TV Brasil de norte a sul. O programa hoje, como sempre, cheio de variedades, né? Tivemos aquele problema no jogo do Goiás contra a Aparecidense. Qual foi o problema? Do Walter com a arbitragem, com o Bruno Rezende. E hoje, o presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Wilson Balzac, disse que o Walter precisa ser punido, porque senão o campeonato vai virar uma bagunça. Que o Goiás se preocupa bastante quando o Vila Nova mostra força. O Wilson Balzac deve entender que o Vila Nova hoje já é o grande time do futebol goiano, por isso o Goiás está preocupado com a questão da arbitragem. Como você vê, Bruno Brasil, as palavras do presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Wilson Balzac? Exigir punição ao Walter, acho um pouco de exagero dele. Acho que um nívelzinho de desentendimento de um lado ou de outro sempre é normal em confrontos, né, em embates. Então, houve ali um certo desentendimento entre o árbitro e o Walter, né? O árbitro chamou ele de gordo, ele chamou o árbitro de quem mesmo? De palhaço. Palhaço. Né? Gordo por palhaço, ficamos aí no mesmo nível. Entendeu? Isso que se entendam. Né? Acho que a esfera esportiva não deve ser afetada com isso não. Mas, né, entendo também que tem sempre alguém querendo aparecer em cima de pequenas coisas e buscar prejudicar aí um adversário. Então, acho que o presidente do Vila entrou aí, o presidente do Conselho do Vila entrou aí nessa onda, né, de querer uma punição talvez ao maior jogador, o melhor jogador do time do Goiás, no sentido de ver o adversário aí prejudicado, o grande rival prejudicado. Acho normal, mas não, na minha opinião, né, não deveria acontecer nada. O pedido do presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Wilson Balzac, de uma punição para o Walter. Ele falou que se o Walter não for punido, todo mundo pode chamar juiz de palhaço, qualquer um de palhaço, de qualquer outro nome, que vai virar bagunça o campeonato. Bercó? Eu acho que o Balzac, ele usou o direito que ele tem como dirigente do Vila, né? Um profundo conhecedor, a rivalidade está sempre aí, a flor da pele, Vila e Goiás é sempre muita rivalidade, como também com o Atlético. Mas eu acho que se tivesse acontecido com o jogador do Iporá, do Anápolis, do Craques Catalão, do Goianés, do Vila, do Goiás, do Atlético, não precisa nem falar que ele vai ser punido mesmo. Ele vai ser punido, tem que ser punido, justamente pela ordem do campeonato. Senão daqui para frente ninguém respeita ninguém, e nesse ponto eu concordo com o Balzac. Só que eu achei que talvez as palavras dele tenham sido necessárias, porque a punição virá mesmo. Imagina se o repórter que estiver lá no campo começar a dedurar todo árbitro que xinga jogador e jogador que xinga árbitro. Não vai ter coro de árbitros e jogadores para entrar em campo. Então, nesse acho caso, que é uma coisa normal. Sabe qual é a diferença? É que o Walter ele foi muito infantil, né? Ele usou os microfones para poder chamar o árbitro de palhaço. Então não ficou uma coisa interna, né? Esse é gordo, não é gordo, tem que emagrecer, não tem que emagrecer. Isso foi um negócio ali que só os dois, a palavra de um contra o outro, não é isso? É. Agora ele veio no microfone e chamou o guarda de palhaço, que há 2 anos apitava na Várzea, na Escolinha. Então ele falou mais do que ele devia, não está jogando nada, está fora de forma, está gordo, não vai conseguir jogar se continuar com esse biotipo horroroso e tem que jogar com a boca ou jogar com o pé, Valdo, você é bom de bola. Acho que pode ter aí um bom advogado que vai entrar com o argumento que o palhaço é uma profissão digna, né, que mas será traz que alegria ao de palhaço? Não, palhaço chama também elogiando? Não, mas pode desqualificar de palhaço. Pode? Palhaço não é xingamento, ele pode porque desqualificar. quem estava trabalhando ali ele não estava fazendo papel circense ali, assim, de um arte de futebol, né?
Eu não Pois sei. mas a então- fantasia dele como é que era? Apropriada para arbitragem ou para... Ele Um artista acha de circo. que o árbitro pode ter sido artista, né? Ter sido cômico ao chamá-lo de gordo. E aí ele chamou o árbitro de palhaço. Porque não é gordo e o árbitro tá trajado mesmo. Tá certo, tá tudo certo. Não, certo não. Certo é que as coisas acontecem e não são punidas. Entendeu? Por Então isso não é que tem porque que o punir Walter é quem gordo que ele vai ter desacata. que ser punido. Não é porque é gordo, não, porque ele chamou de palhaço. Ou que é do Goiás. Não, também podia ser, eu disse aqui, Goianese, Porá, Vila, Atlético, qualquer um. Pode ser o Joaquim, o Pedro, se não chamar esses Se nomes fosse o altos. jogador do Goianese, você acha que ele seria punido? Você acha que o presidente do estaria Vila Nova, punido. você acha que o presidente do Vila Nova teria ido ao microfone pedir punição? O que eu não entendo é o que o Wilson Balzac tem a ver com essa situação. O Wilson Balzac, ele não é o Coronel Mota que comanda a arbitragem. O Wilson Balzac não é o presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pita, que é o dono do campeonato. Ele não é pai do Bruno Rezende. Ele não é da Aparecidense. O que o Wilson Balzac tem a ver com o que aconteceu no jogo entre Goiás e Aparecidense para ficar pedindo punição no jogador? Eu não Sabe sei. por que eu acho que ele falou isso? Por quê? Porque algum repórter foi atrás dele perguntar o que ele achava da situação. Porque ele não pediu para dar entrevista. Ele estava quieto em algum lugar, igual nós estamos aqui abordando um assunto que nós não vamos conseguir resolver nada. Mas é de interesse público, não é verdade? Sim. Então alguém foi lá e falou, vou pegar logo o Balzac ali, porque eu sei que o Balzac vai falar as coisas, mais experiência, sabe como é que fala e tudo. Se ninguém tivesse procurado por ele, não teria falado, não. Sobre as outras situações, ele disse que se o Goiás vetar um árbitro, o caso Bruno Rezende, todo e qualquer outro time pode também vetar o qualquer árbitro. E aí a gente pega no Campeonato Goiano do ano passado, que o Goiás chegou com uma história que estava sugerindo para a Federação Goiana de Futebol não mais colocar o Wilton Pereira Sampaio, que é o nosso principal árbitro da FIFA em jogos do Goiás. E a Federação Goiana de Futebol, juntamente com a comissão de arbitragem, não colocou mais em nenhum jogo do Campeonato Goiano e nem Campeonato Brasileiro, em clássicos, o Wilton Pereira Sampaio. E agora, o Goiás já sinaliza com essa questão do Bruno Rezende. O Wilson Balzac disse, se o Goiás vetar, o Vila, o Atlético, o Iporá, qualquer outro clube também tem o direito de vetar árbitro. Concordo, exatamente. Acho que clube nenhum deveria vetar árbitro e não vejo aí nenhuma condição para o Goiás fazer isso. Né? Vai virar realmente uma zorra se ele fizer. Só lembrando que o Wilton Sampaio apita o jogo do Goiás nesta quarta-feira no estádio Ailê Pinheiro contra o Rio Verde. Fica mais fácil colocar numa segunda rodada de campeonato goiano contra o Rio Verde Lá pra frente, né? a volta do Wilton Sampaio. O Wilton teve 2 problemas com o Goiás ano passado, né? Aliás, a favor do Atlético, os 2, não foi isso? Os dois a favor do Atlético. Lá em Tumbiara, o primeiro, depois contra o Goiás aqui. Aí foi uma falta de justiça. Me desculpe que eu não pensar exatamente igual a federação. Eu fui dirigente de federação há muitos anos. Então tudo é questão simples, desse tamanhozinho assim o problema, bom senso. Se o árbitro errou a favor, ou está sendo acusado, aventado, e pode ter errado a favor do time A, esse mesmo time A, uma semana depois, vai jogar contra o principal time do estado, que é o Goiás. Eu vou comer um árbitro. Por infelicidade, ele errou de novo. Né? Dizem que errou, teoricamente errou. Para mim não errou, para mim foram lances normais. Normais? O que o Goiás reclamou, para mim foram lances extremamente normais. Eu não lembro, os assim, pênaltis dos contra o Atlético. Foram lances os pênaltis, né? Sim. Então, independente disso, a federação não vou pôr esse cara para apitar hoje não, deixa ele mais para frente. Agora você está falando aqui, vai apitar lá em quarta-feira agora, contra quem? Vai apitar contra o Rio Verde, Contra Goiás e Rio Verde. Apita lá Rio Verde, não é? Deixa ele quietinho. Esse rapaz aí do jogo Bruno Rezende, não precisa nem falar que vai fazer esse estardalhaço todo, não, eu vou isso, tal. Conversa com a federação, tem um bom senso, não põe esse rapaz para apitar o jogo do Goiás, não. Tudo é simples demais, não precisa fazer esse estardalhaço, tem tanta coisa importante para cuidar, ficar perdendo tempo aí, buscando mídia com conversa fiável. Outra questão polêmica foi o Balzac dizer que o Goiás, sempre que vê o Vila Nova com força, ele vai atrás desse tipo de situação. Arbitragem, bastidores. Será que o Vila Nova está com essa força toda mesmo? E o Goiás está com toda essa preocupação depois de um jogo no Campeonato Goiano? Cara, faz tanto tempo que eu não vejo o Vila Nova com força em nível regional que eu também não consigo lembrar de uma atitude como essa do Goiás de ter ido atrás. Razão para isso. Então, sinceramente, se ele está falando que isso acontece, eu não lembro quando foi a última vez que aconteceu. E para você, Bercó? Olha, o Balzac, você sabe que eu não conheço dirigente esportivo. Um dos poucos que eu conheço é o Balzac. Né?
Então essas coisas aí são próprias mesmo, de quem está vivendo um momento assim de afirmação, está querendo afirmar o time do Vila, né, de uma maneira verbal, né? Deixa o pau quebrar dentro de campo, Balzac, fica tranquilo aí. O Goiás é o maior mesmo, não tem jeito. O Vila é a terceira força, pela ordem aí, é o Atlético que é a Série A, e o Vila, entre Vila e Goiás na Série B, o Goiás é maior que o Vila, e a maior força é o Atlético, então o Vila hoje é o terceiro. Mas está indo bem, o Vila está indo bem, vocês estão trabalhando direitinho, vai dar tudo certo no fim. Se vai ser campeão ou não, não sei, mas vai dar tudo certo. Aconteceu na segunda-feira a reunião do Conselho Deliberativo do Vila Nova. E aí, algumas questões importantes foram discutidas na reunião. A primeira, quem seria o vice do Essival, já que o Essival era vice, o Guto saiu e abriu-se essa vaga. Foi eleição só para presidente, né? Só para vice-presidente. Não, aquela que teve o Essival foi só para presidente. Foi só para presidente. E ganhou o Ricardo Barbosa, que é tio daquele rapaz que faleceu da gráfica. Sei. Rafael, que acabou falecendo. E aqui ele concorreu com o Décio Caetano. O Décio Caetano era o candidato da situação, do Essival, do Cizenan, do Balzac, e o Ricardo Barbosa era o candidato da oposição, do Murilo Reis, do Lourenço, da Rosana Parreira, do Hugo Jorge Bravo, dessa galera toda. E deu o nosso queridíssimo Ricardo Barbosa. Até aí, tranquilo. Foram para a questão do Gutenberg Veronês. Primeiro, o Guto queria participar de toda a reunião. Fizeram uma votação, não deixaram que o Guto participasse da reunião. O Guto pediu afastamento do conselho. Pediu afastamento do conselho, porque iriam votar as suas contas. Ele participou quando estava na questão das suas contas, que foram aprovadas em 2015 e reprovadas em 2016. Decidiram, numa votação, se o Guto fez uma má gestão ou uma gestão de má fé. Decidiram pela gestão de má fé do Guto, que o Guto tem que devolver 326 mil reais e alguma coisinha, alguns quebrados, juntamente com Acesso Mais, que é a empresa do Rony, né, que estava fazendo toda a questão dos ingressos o ano passado. E aí o Guto está enrolado com relação ao Conselho Deliberativo do Vila Nova, porque já votaram também que ele não pode ser mais conselheiro do Vila, mesmo que queira voltar, ele terá que voltar à Justiça para ser conselheiro do Vila Nova. Como é que vocês viram toda essa celeuma que aconteceu com relação ao Guto? Porque muita coisa, muito disse-me-disse aconteceu desde o ano passado, ou desde esse ano, a partir do momento que houve aquela quebra do Guto com as pessoas que faziam parte da sua gestão. Eu posso começar aqui? Pode. Tá, rapidinho. O Guto foi o melhor presidente do Vila nos últimos anos. Por quê? Porque ele pegou o Vila na Série B, na Série C, quebrado, 200 e tantas ações trabalhistas, sem crédito nenhum, zero no caixa. Isso é o que chegou para nós, a imprensa, a informação que chegou foi essa, né? Só se lá o cofre está cheio de dinheiro e não nos foi dito isso. Mas o quebrado, não tinha nem conta em banco, toda aquela situação que nos foi passada. Eu não acompanho o dia a dia, internamente, não sei o que é verdade ou não. O Guto conseguiu recuperar o Vila Nova em vários aspectos, até de contratação de jogadores. Até contratando jogador, que ninguém queria vir para o Vila. Lembra um passado muito recente, o Vila tentou contratar jogador aqui do Goianese. Não, para o Vila não vou não. Vou ficar no Goianese mesmo. Disputando a Série B do Campeonato Goiano, não, prefiro ficar no Goianese que ir para o Vila disputar a B do Brasileiro. Então tinha a mesma situação. Então o Guto foi o melhor presidente dos últimos tempos do Vila. Tirou o Vila de uma Série B, de uma Série C, reformou lá o estádio, não reformou, não foi sozinho, a diretoria teve autorização da diretoria, participação de diretores lá dentro, na verdade. O conselho tomou conhecimento disso e deu o apoio que ele precisava. De uma hora para outra o Guto não se via mais. Não estou defendendo o Guto também não. Não estou defendendo ninguém, aqui é só CNPJ, não tem CPF. E de uma hora para outra o Guto não se via mais e ele, precipitadamente ou não, chutou o pau da barraca e foi embora. Ele que saiu, né? Ninguém tirou ele de lá. Pediu para sair, né? De maneira assim, até um pouco peremptória, né? Véspera do Clássico no Goiás, durante a semana, meio de semana, ele resolveu largar tudo e falou, pronto, agora acabou. Acabou não, o Vila foi lá e ganhou o jogo. E saiu sem esse gostinho de ter vencido o Goiás, né? Saiu sem o gosto de ter vencido o Goiás. O tempo que ele ficou lá, só perdeu ou empatou com o Goiás. Então a hora que ele poderia, talvez até tenha sido bom também ele sair, porque às vezes se tivesse ficado no ambiente, não fosse bom pro, sei lá, tem muitas coisas que interferem, né? O resultado final da partida. E o Guto de uma hora para outra não serve mais. Agora, se ele serve ou se ele não serve, quantas reuniões já teve do Conselho? O Conselho teve quantas reuniões depois que o Guto saiu em agosto ou setembro? Outubro, né, que ele saiu.
Sival assumiu 30 dias, depois, é isso aí. Quantas reuniões teve o conselho e de lá para cá ele virou essa pessoa toda aí que não servia para o Vila, não serve nem para voltar a ser conselheiro. Esse é um problema interno deles lá. Então, quero dizer, é o seguinte, finalizando aqui, que está um pouco longo, na minha opinião, o Guto foi o melhor presidente dos últimos tempos, todo mundo que passou deixou um buraco muito grande, e todos deixaram um buraco muito maior que R$326 mil. Não estou defendendo o Guto, não. Se ele deve, tem que pagar. Só tem que cobrar de todo mundo, porque o Vila vai ficar numa situação financeira estável. Cada um tem uma opinião, porque o Guto, ele tirou o Vila de uma segunda divisão de Campeonato Goiano e de uma terceira de Campeonato Brasileiro. São dois fatores para mim. O Vila Nova realmente estava quebrado, só que é uma faca de dois gumes. Você pegar o Vila Nova na primeira divisão do Campeonato Goiano é muito mais difícil do que você pegar na segunda do Campeonato Goiano. O Vila pegou numa segunda de Campeonato Goiano, com um time que chegou na semifinal como Goiânia Futebol Clube, que não tinha nem bola para treinar. Então, se o Vila Nova voltasse da segunda divisão para a primeira do Campeonato Goiano, aí o Vila Nova poderia realmente fechar as portas. E aí o Vila pegou o embalo no Campeonato Brasileiro. Mas você acha que o Vila tem culpa dos adversários que apareceram? Não tem. Mas o Vila Nova é muito maior do que qualquer outro time que estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E aí ele pegou o embalo na Série C até ser campeão da terceira divisão. Algo que o Vila Nova já fez em 96. Então, para mim, o Vila o Vila não subiu nenhum degrau por sair da segunda divisão do Campeonato Goiano e da terceira do Campeonato Brasileiro. Quando o Vila for campeão goiano de novo, depois de 12 anos, ou chegar numa Série A de futebol brasileiro, para mim o Vila vai evoluir. Para mim, continua estagnado. Bruno, como é que você viu aí todas essas questões do Guto? Eu também concordo aí com o que o Bercó falou. Acho que nos últimos tempos aí o Guto é disparado o melhor presidente que passou ali pelo Vila Nova. Essa questão de aprovação de contas internas lá no Vila Nova, a gente sabe que sempre existe... É normal isso, né? Não é nem questão de normalidade, sempre existe ali... Eu estou dizendo assim, é tão frequente isso que quase chega a ser normal. Tem sempre alguém que odeia quem está no comando e o comando odeia quem está contra ele. Sempre a impressão que eu tenho é que sempre existe uma movimentação para achar um culpado para alguma coisa. Se ele deve ou não, se o Rony também deve ou não, eu acho que quem deve definir isso é a justiça. Não tem informações nenhumas para dar um palpite aqui que realmente tenha valor sobre isso. Agora, eu discordo um pouco de você quando disse que o Vila não subiu de patamar. Acho que ele subiu muito. Se você voltar aí no tempo, você vai ver que quando o Guto assumiu, não tinha quem quisesse ser presidente do Vila Nova. O Vila Nova estava numa situação, talvez uma das piores da história dele. E o Guto assumiu ali, pegou em Série B de Goiânia, acho que até subir para a Série A era mais que obrigação, não tinha muita dificuldade para isso mesmo, não. Mas o ganho de uma Série C para uma Série B, financeiramente, ele é incomparável para um time como o Vila Nova, né? Um time de Série C não tem receita, tem despesa. Um time de Série B começa a ter receita. Ele começa a poder sonhar mais alto. E acho que ele também comandou o Vila numa Série B, né, com um orçamento pequeno, vindo de um período de dificuldade. E no tempo que ele teve à frente, o Vila se livrou do rebaixamento com algumas rodadas de antecedência. Né, chegou até a sonhar, né, acho que era um sonho bem distante, mas chegou até a sonhar com isso. Acho que por ter devolvido ele a esse patamar, foi um ganho, sim, foi uma coisa que no momento em que ele assumiu, parecia distante do ano. Eu acho que se o Sival continuar esse ano, conseguir manter o Vila na Série B, já está de parabéns. O Vila é sempre um coitadinho, né? Assim, o Vila parou na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, foi ótimo. Olha que maravilha, o Vila foi 12º colocado. Sendo que o próprio Londrina, mas você sabe que isso não é que esteve abaixo do Vila Nova há 1 ano atrás, ou 8 meses atrás, do campeonato, 9 meses atrás, do Campeonato Brasileiro, da Série B do ano passado, ficou à frente do Vila Nova. Então o Vila, um time que estava atrás do Vila, porque o Vila foi o campeão. Esse ficou o próprio Londrina. Bem à frente do Vila Nova. O Londrina foi 5º colocado, ou 6º colocado. E o Vila Nova foi 12º. O Vila Nova, se continuar nesse patamar, de sempre ser o coitadinho do futebol goiano, tadinho do Vila. Não acho isso. 12º colocado é lindo. Tadinho do Vila. Chegar na semifinal do Campeonato Goiano é lindo. Não, sabe que eu vou ter que ficar? Goiás, não, mas eu tenho que ficar com dó do Goiás, que o Londrina que fez a Série C ficou à frente. Não, aí é muito pior. O Goiás assim, foi ridículo. O Goiás foi uma situação ridícula. Agora, o Vila Nova não pode falar que o Vila Nova na 12ª colocação foi um bom campeonato. Não foi. Não, mas foi um campeonato que atendeu as pretensões. Atendeu as pretensões, que era de manutenção.
hora nenhuma, acho que o Vila Nova entrou ano passado no campeonato pensando no acesso. Aquela E loucura de teve querer gente subir. que em algum momento chegou a ventilar isso no Vila Nova, que era uma loucura. ali. Entendeu? Então acho que hora nenhuma o Vila se colocou para entrar no campeonato. Às vezes o Londrina se colocou. Nós vamos chegar aqui, nós vamos brigar para subir. Eu vou ter orçamento aqui para brigar para subir. E não foi assim que o Vila Nova entrou no campeonato. E eu só te falei em relação ao que o Guto pegou, ao patamar que ele devolveu, entendeu? Então acho que teve um ganho assim para o Vila Nova. Se você pegar o momento que ele assume e o momento em que ele sai, eu acho que ali o Vila Nova subiu de patamar, porque aqui o Vila estava quase fechando. O ano passado o Vila Nova não poderia reclamar com relação ao orçamento. Aliás, poderia reclamar só com relação a 3 participantes: o Vasco da Gama, o Goiás e o Bahia. Todos os outros 17 clubes, ou 16, que o Vila Nova estava inserido, tinham o mesmo orçamento do Vila Nova, que são 5 milhões. E esse ano, o Vila Nova só pode reclamar com relação a 2 participantes, o Internacional e o Goiás, que recebem um patamar acima dele. Todos os outros demais 18 clubes do Campeonato Brasileiro da Série B recebem 5 milhões. Então o Vila não pode reclamar que é coitadinho, que não tem o mesmo orçamento que os outros, porque ele tem o mesmo orçamento do que os outros. Mas você fala em relação só à televisão, à televisão. Ou você acha que os outros clubes também não devem? Os outros clubes também não pagam o tal do Crefisa, não pagam ações trabalhistas. O Vila Nova não pode reclamar com relação a isso, na minha modesta opinião. O Goiás vai jogar contra a equipe do Rio Verde e não contará com Bolt. Fica dúvida aí, quem entra? Toró, Patrick, ou coloca um atacante a mais, o Thiago Luiz, o Walter, para jogar contra o Rio Verde na Serrinha. Como é que vocês veem isso? O Thiago Luiz já está regularizado. Está regularizado. Para mim é titular nesse time. No É? meio, né? Não como atacante, no meio. No meio aí ficaria com um volante só. Recua o Léo Senna, faz ali o Léo Senna, o Thiago Luiz e o Giancarlo. Seria lindo. Seria lindo, Bercó, para você também? Eu estou tentando achar alguma coisa bonita aqui. Seria lindo isso aí? Não sei, acho que sim. Seria linda no sentido, Bercó, de É, talvez não, a melhor entendendo, formação eu tô pro jogo. entendendo. Não que seja o Dream Team, vamos convocá-lo para a seleção porque brasileira. na minha cabeça aqui, tá meio no Toró de primeiro volante. Por isso que eu estou tentando ver se eu estou errado ou se eu estou certo. Entendeu? Então, para mim aqui, e o Toró de primeiro volante, com o Bambu, o Senna e o Jean Carlos. Agora, eu não sei se é necessário a entrada do Thiago de imediato no time. Se é essa a ideia do Kleina, né? Da diretoria, de todo mundo. Aí sim, aí volta o Bambu, que eu acho que o Bambu, a posição dele não é primeiro volante. Aí Bambu, o Senna, o Jean Carlos e o Thiago. Eu colocaria o Thiago também, até porque o Léo Senna começou sua carreira nas categorias de base como segundo volante. Eu não vejo o Léo Senna como um meia, pode afunilar, colocar o cara na cara do gol, sim. Aquele garoto que ainda tem muito pulmão para correr no meio campo e tem um toque para sair legal. E acho que essa é a nova, não é que é a nova tendência, acho que é a tendência do momento para o futebol, são times com volantes que sabem jogar. É todo mundo ocupando espaço e volante, até o primeiro volante, com qualidade de saída de jogo, com poder de chegada no ataque. E já há um bom tempo, Bruno. Você se recorda do Anderson, que agora está no Internacional? Ele saiu do Grêmio, foi para o Manchester United como um meia ofensivo. Quase um Chegou lá, esquerda. colocaram ele de volante e ele arrebentou no começo, quando não estava com a cabeça meio louca. O Atlético perdeu o Ricardo Silva e o Luiz Fernando. Os dois estão fora por um bom tempo, de repente vão até ser submetidos a cirurgias, vão fazer exames. E aí ficam os dois jogadores fora por um bom tempo. O Atlético já não conseguiu regularizar o Silva e o Anderson perde esses dois jogadores que eram titulares. Preocupa. Né? Um grupo ainda em formação, né? Com alguns jogadores que a gente não conhece, ainda não sabe realmente de fato qual o potencial, né? E perde 2 titulares. Né? Acho que o Atlético tem que se preocupar muito com isso. Deve voltar quem? O Marcos Vinícius, provavelmente o Marcos Vinícius e o Bonfim, o outro está lá. No meio campo vai entrar na zaga entra o Bonfim e no meio campo entra o Alípio. O Alípio, então o Marcos Vinícius vai continuar fora por enquanto, né? Por enquanto fica Não fora. está pronto ainda. É uma cirurgia muito grave que ele teve ano passado, né? O joelho, demorou muito tempo. E é preferido ter um pouco mais de precaução. Esses jogadores que vieram para jogar. Então tem que pôr para jogar para a gente ver também, para poder fazer uma avaliação melhor deles. É isso aí, em nome do Jaor, da Formiquel, da Cálculo Contabilidade, da Semaco e da Odonto Saúde, vamos falar um pouco de Fórmula 1. Depois de 20 anos, o Bernie Eccleston está fora do comando da Fórmula 1, demitido. Está fora. Aquele cabelo branquinho dele maravilhoso, bem lisinho assim, está fora da Fórmula 1 pela primeira vez. A mulher dele é brasileira. É brasileira? Brasileira.
Será que a gente pode ter, inclusive foi sequestrada, A né? sogra. A sogra foi sequestrada E o aqui. que ele falou quando sequestraram a sogra? Será que foi, naquela música do Bezerra da Silva, sequestraram a minha sogra, bem feito pro sequestrador. Ele ia pagar igualzinho a letra da música. É. Ele falou, eu não tenho nada. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele que me pagou. Levaram a minha sogra, não tem problema nenhum não. É. O dinheiro não leva não. E vai mudar muita coisa na Fórmula 1 ou continua no mesmo trajeto a Fórmula 1 sem ele? Eu vejo isso aí na mesma situação de expectativa para outras mudanças que já houveram aí em diversas outras atividades, né? O Bernie Eccleston talvez tivesse que haver uma mudança, sim, talvez. Mas ele foi o precursor de diversas mudanças internas na Fórmula 1. Né? Essa modernização da Fórmula 1, que nem tudo eu concordo. Esse negócio de facilitar demais a vida do piloto, o piloto deixou a parte técnica dele praticamente um carro com controle remoto, né? Tanto é que nem sempre ganha o melhor piloto, na minha opinião, e sim quem tem o melhor carro. Mas eu acho que a saída do Bernie Eccleston vai deixar um buraco muito grande na Fórmula 1. E concordo plenamente com o Piquet. Esse período do Bernie Eccleston foi muito positivo, tanto como chefe de equipe, posteriormente como chefão aí da FIA. Acho que vai deixar... Não sei quem é. Ross Brown. Ross Brown? Acho que quem entra é um craque também. Ele também é um cara fera, né? Eu acho que a gente pode esperar, claro, não podemos deixar de reconhecer todo o lado positivo do Eccleston à frente da Fórmula 1. O Ross Brown é mais moderno, mais... Não, eu acho que a perda pode não ser tão grande, viu? Também concordo contigo no que diz respeito acho que a Fórmula 1 ficou menos competitiva, né? Acho que existe um buraco muito grande ali entre algumas equipes. Agora, a entrada do Brown é que eu vejo como um fator positivo para a categoria. Acho que é um cara mais novo, um cara antenado, um cara que sabe muito de Fórmula 1. Tem muitos anos de Fórmula 1. Vencedor, né, e que pode estar trazendo aí ideias novas para a categoria que podem sim trazer benefícios e aumentar a competitividade. Agora, para nós brasileiros, há um bom tempo a Fórmula 1 passou a ser um esporte. Quem aqui não acordava todo domingo pela manhã para assistir o Ayrton Senna, ou o Piquet, ou até mesmo o Barrichello em alguns momentos? Lá atrás com o Fittipaldi, né? Essa época eu já não era nem nascido. Acho que você não tinha nascido. Essa do Fittipaldi eu não tenho lembrança. Você foi lá atrás, o Fittipaldi que criou essa condição, né, de ter o Brasil ter um grande representante, campeão, bicampeão, né? E lá para cá só tivemos sequências, boa sequência até o falecimento do... Nós aqui que somos frequentadores do Clube Jaó, eu me recordo que aos domingos, quando colocaram aquela televisão ali naquela lanchonete principal, né, do lado da piscina, foi uma alegria para todos, porque pela manhã ficava lotado ali para assistir a corrida no Jaó. Eu mesmo, né, jogava bolinha ali e tal, e aí depois corria para ver a corrida. É verdade mesmo. Eu só tirava o olho da TV para ir buscar o misto quente lá no balcão. Não, eu me recordo também do misto quente que tinha no Jaozinho, que era tradicional, aquele cheiro do misto quente. A hora que a gente chegava ali naquele corredor, quando descia do Jaozão pro Jaozinho, já vinha aquele cheiro. Eu tava na época, eu solteiro, Bruno, para quando passava algumas meninas, né, bonitas ali no Clube Jaó, aí a gente tirava também. No Jaó a gente tem sempre olhos para as coisas bonitas, né? É verdade, então, né? Tem muita coisa importante ali. É verdade. E o Jaó é uma das poucas coisas remanescentes de Goiânia, né? Porque o que tinha antigamente, principalmente essa parte aí de clube social, né? Nós estamos mudando um pouquinho aqui, fugindo um pouquinho aqui do foco, mas o que sobrou de clube social em Goiânia é o melhor que tinha. Tinha um Jockey Club que era muito bom e o Jaó. É verdade. E na moto velocidade? 37 anos, 6 títulos, 17ª temporada, o roster é o jovem espanhol Viñales como companheiro na Yamaha. E ele está preocupado com esse Viñales aí. Quando o Lourenço foi junto com o Lourenço também era muito jovem, e ele pensou que estivesse chegando ali só um garotão, né? E o Lourenço foi tomando conta da situação, ganhou 3 campeonatos mundiais. E o Ross está de olho nesse moleque. Falou, esse cara é muito bom. Se eu não firmar aqui, daqui um pouquinho, ele vai estar competindo comigo em nível de igualdade, poderá até ser campeão assumir. Então, antes de ganhar o novo título, né? O Rossi tem um currículo de moto velocidade impressionante, né? É até incrível que ele esteja nessa altura da carreira. Se mantenha, né? Ainda competitivo. Ano passado atrasado. Ele passou atrasado, ele perdeu o título na última corrida, quando uma punição, que ele teve que largar lá em último, ainda quase conseguiu chegar onde tinha que chegar. É um baita piloto, e acho que para um garoto como esse que está chegando,
maravilhoso tê-lo como companheiro. Tendo ainda um momento nostálgico, como era bom quando tínhamos aqui a moto velocidade. Eu era criança, mas eu sempre fui precoce assim, com relação a sair, então eu me recordo aqui na Praça Tamandaré, o pessoal da moto velocidade, naquela época o Ray Mamola, Ray Garney. 86, 87. Só vai fazer quando o Henrique Santini trouxe o grande prêmio para o nosso autódromo aqui. Que saudade. Né? Era legal aquilo, né? Tá doido. Olha aqui, o Jadson foi contratado pelo Corinthians. Depois de uma novela grande, 2 anos, está de volta ao timão. Baita nome, acho que o Jadson, campeonato 2015, para mim foi o melhor jogador do campeonato. Quem levou o prêmio foi o Renato Augusto, mas naquele momento, para mim, o Jadson foi quem mais jogou. Teve um ano aí de experiência na China. Bom, o time dele acabou subindo para a primeira divisão. Ganhou uma grana danada. Ganhou uma grana danada. Melhor que ele trouxe a experiência foi os dólares, né? Na bagagem. Muito dólar. A gente não sabe como é que chega fisicamente, né? Por conta de um campeonato de segunda divisão chinês, deve estar ali um pouquinho abaixo, um nível abaixo. Mas acho que o Corinthians conseguiu sim trazer um grande nome que vai dar um ganho qualitativo para o time, né? O Corinthians que vem tendo aí vários problemas financeiros, né? E não conseguiu até o momento fazer nenhuma contratação de impacto. Essa do Jadson pode ser considerada uma das grandes contratações do futebol brasileiro esse ano. A volta do Jadson, Bercó, realmente é para deixar o torcedor do Corinthians orgulhoso, esperançoso de ser aquele grande timão? Não é um grande timão não. Em vista do plantel que o Corinthians tem, o Jadson poderá ser o grande jogador. Com isso foi com um plantel comum, né? O Rodriguinho tem um certo destaque, um jogador ou outro, mas no geral, assim, o ano passado com a saída do Jadson, inclusive, né? O Renato Augusto, a turma toda, Elias, o plantel do Corinthians ficou comum. Com a volta do Jadson, pelo menos recupera um pouquinho a expectativa de que possa tornar-se novamente um bom time. O Fernando Praz está de volta ao gol do Palmeiras. Mas você falou um negócio de financeiro. O Corinthians está ganhando 1.400 ainda do... Diz que já está quase 2 bilhões. Pois é, 1.400 do estádio chegando a quase 2. E o orçamento desse ano, 277 milhões do Corinthians, a previsão. Tem um orçamento de 277 milhões e a previsão é de fechar com déficit, apesar de 277, de 36 milhões. Só isso. E o Corinthians não está reclamando, né? E o Corinthians não é coitadinho, né? O Corinthians... Porque ele tem muita textura aí por trás, né? Que ajuda em tudo. O Corinthians ele não precisa reclamar, não. De repente o dinheiro aparece. O Fernando Praz está de volta ao gol do Palmeiras. Ele que se contundiu aqui em Goiânia. Eu tive a felicidade de dar o furo nacional do corte do Fernando Praz. Porque aí foi uma sorte, uma fonte minha, um colega estava uma sorte combinada com capacidade, com experiência. Um pouquinho de experiência na seleção brasileira. Coloque isso na sua cabeça. E aí na tribuna me ligaram de lá, ó, o pessoal aqui acabou de conversar, ainda nem conversaram nem embaixo com o treinador, com a comissão técnica, mas o Fernando Praz será cortado. Vai fazer um exame, e aí eu dei o furo, que acabou virando um furo nacional do Fernando Praz. Mas enfim, furo à parte, o Fernando Praz de volta ao gol do Palmeiras. Foi treinando no Vila, não foi? Foi lá no campo do Vila, né? Foi no treinamento que ele estava fazendo lá. Mas qual o problema? Nada, não entendi, porque a carreira dele teve um início assim. Não, mas eu acho que foi no Serra Dourado, foi no treinamento que ele fez no Serra Dourado. Acho que ele fez separado, os goleiros fizeram o treinamento. Não, mas depois teve o treinamento. Foi só coincidência, não? É isso aí. Não tem nada a ver, né? Não, com coitadão. O Vila Nova dá muita sorte para todo jogador. O Fernando Praz, ele tá de volta ao gol do Palmeiras, dá realmente aquele know-how, né, rapaz? Está de volta o cara. E quando saiu, né, Bercó, era o grande ídolo do time, naquele momento. Volta. Tinha feito gol de pênalti, né? Em final. Mas volta. No Brasil, né? Tem uma baita sombra agora, né? Porque o Jailson, quando entrou ano passado, pegou tudo, pegou até pensamento. É bom que o Praz volte com a boa, velha forma, para que apague um pouco dessa imagem recente que a galera tem do Jailson. Dá uma confiança, o Bercó, a volta do Praz? Com certeza. O Praz é um grande goleiro. Olha aqui, moçada. O Fluminense, o equatoriano Sornosa, é a estrela da vez. Fez um grande jogo, né, contra o Vasco. Jogaço. Fez uma grande partida do Sornosa. Eu não sabia que ele era um jogador desse nível todo, não. Eu tinha visto algumas partidas, a gente observa menos, né? Quando tem mais interesse pro clube brasileiro, né? Então você vê menos ali as atuações do Sornosa. Mas fez uma grande partida contra o Vasco. E, quer dizer, uma partida não é suficiente para ser avaliar definitivamente uma pessoa, um jogador. Mas pelo que ele jogou contra o Vasco, ele vai ser um grande ídolo mesmo. E faz parte de uma geração de belos jogadores ali do futebol sul-americano, se pegarem colombianos e equatorianos que ainda se destacaram apenas em nível sul-americano e que estão chegando aí no Brasil. Está virando um mercado para o Brasil, né?
O cara do Atlético Mineiro, eu sou fãzaço dele. Prato. Não, o equatoriano também, fugiu o nome dele aqui agora. Esqueci. Fez o gol lá na final do meio, Casares. Joga muita bola, né? Tem alguns colombianos também jogando muito, que estão chegando aí. O Guerra, o venezuelano. Berrio. O Berrio, colombiano. Acho que O Berrio tá chegando pro Flamengo, né? É bom jogador mesmo? É um jogador de características interessantes. Tem muita força, muita velocidade, né? Tem aquele velho problema de muitos jogadores que acabam jogando aberto, que é na hora de decidir a jogada, a finalização precisa ser melhorada. Mas eu andei vendo aí alguns jogos dele, algumas cenas de YouTube e alguns comentários de alguns companheiros colombianos falando que ele precisa melhorar nesse sentido, mas que costuma desequilibrar ali no jogo pelos flancos. Gente, e o Sassá, que não foi inscrito na Libertadores, mau comportamento, tá louco, brigou com o companheiro dentro de campo no jogo do Botafogo nessa temporada, com aquele cabelo loiro dele ridículo. Dá para entender um menino desse, ou é compreensível pelo fato de que de repente não tem grana, de uma hora para outra começa a ganhar 30, 40, 50, 100 mil reais, postou foto na internet com pacoteira de dinheiro, podia mandar um daquele pra gente, né? Como é que vocês veem a questão do Sassá? Como a gente vê muito aí, né? De uma hora para outra vem muito dinheiro, aparece dinheiro para quem não tem estrutura. E o clube, o clube não ajuda, não orienta. O clube está cumprindo a parte dele. Está dando oportunidade para o jogador, pegou o cidadão não sei aonde, deixou, transformou no profissional, paga um bom dinheiro para ele, tem uma boa condição para ele, inclusive cuidar da família, e ele está fazendo a opção errada. É o livre-arbítrio, né? Mas eu acho que quem fez a opção correta foi o Botafogo ao Dallas puxão de orelha. Com certeza, né? Pode às vezes perder tecnicamente, deixei de escrever. Mas ganha um atleta para frente, né? Um profissional que poderia estar rendendo ali, ainda mais num momento tão importante como esse, mas acho que o Botafogo está calejado, tem experiência com o Jobson, né? Que, o Jobson quando surgiu, jogava muito também, o Botafogo às vezes, né, não agiu ali na hora certa com ele. Ficou passando muita mão na cabeça Exatamente. dele, virou o que virou, né? O Jobson tinha condição de ter sido vendido pelo Botafogo por cifras milionárias se estivesse num caminho mais tranquilo. O que acontece com o Sassá é o seguinte: o dia que ele tiver juízo, ele vai voltar a ser utilizado pelo Botafogo constantemente, como foi ano passado. No Campeonato Sul-Americano Sub-20, o Brasil, depois de estar vencendo por 2-0, deixou o Equador empatar. Acho que fizeram 2-0 e falou assim, acabou o jogo. Pois é. Tomaram dois gols de pênalti, né? E aí deixou empatar o Equador. Falcão, agora é jogador e gestor do Sorocaba, Becó. O Falcão está preparando. O futsal. Isso, está preparando aí o futuro dele, né? Já está com a idade mais avançada, continua sendo um grande jogador ainda, importantíssimo em todos os sentidos. Principalmente a figura dele, ele está trabalhando muito bem, né? Muito bem, ele está trabalhando muito bem o marketing dele. Deve ter uma beiradinha lá na Globo, não? Será que tem? Nossa, não sei. Mas assim, você fala que ele trabalha bem o marketing, eu também concordo, mas eu acho a exposição dele lá na Globo uma coisa extraordinária. Mas ele é fora de série, né? O Falcão joga muito. Ele é carismático, né? Um cara simpático, agradável. Será que eu deixei no ar aqui e continua sendo será mesmo. O Wallace está se despedindo do Grêmio. 10 milhões de euros, o tricolor coloca no bolso e ele está indo para o Hamburgo da Alemanha. Esse Wallace aí, em 2015, destacou bem, né? Começou a destacar no Grêmio em 2015. No ano passado consolidou-se, inclusive, com o título, né, das Olimpíadas, né? E continuou crescendo, subindo de produção. E esse rapaz vai dar certo lá fora no futebol da Alemanha. Ele é muito forte. O biotipo dele é muito forte. Eu acho que ele tem tudo para também integrar a seleção brasileira principal. Ele vai acabar sendo efetivado mesmo na lista do Tite. Quando entrou nas Olimpíadas, o Brasil foi outro. Personalidade. Quando a entrada dele e do Luano, o Brasil foi outro nas Olimpíadas. Realmente muito legal. E foi uma faca de dois gumes pro Grêmio, né? Porque apesar de perdê-lo, né, entrou uma grana boa, o Grêmio que tem tido dificuldades aí no mercado em trazer reforço. O Grêmio por que falta de orçamento. Levou o Jael, Cruel, levou o Leonardo Moura também, né? Léo Moura. Dois jovens, né? Dois jovens jogadores. Mas, dois jovens. Olha aqui, Copa do Brasil, vôlei. Rio de Janeiro venceu 3-0 Minas, tricampeão da Copa do Brasil. Esse Bernardinho é complicado. Ele, além da competência, onde ele põe a mão, a coisa dá certo. É que nós estávamos falando aqui agora mesmo a respeito do Aniló, né, Bruno? Que é plano esportivo, né? A sorte que ele deu ao dar o furo da contusão do Fernando Praz, né? E além de competente, dá sorte. A única diferença é que o Bernardinho tá rico. Olha aqui, no basquete, no NBB, o basquete brasileiro
hoje. Mineiros e Bauru, Mogi e Paulistano, Franca e Liga Sorocabana. A gente fala sempre em nome do Jaó, da Formiquel, da Semáculo, da Cálculo Contabilidade e da Odonto Saúde, Bercó. Essa primeira partida aí do Pinheiros, você vai decidir uma posição, porque as duas equipes estão empatadas em quantidade de vitórias. O que torna ali uma vantagem do Pinheiros com o terceiro lugar é justamente o critério de desempate, né? Então, é a questão acho que, eu não sei se é pontuação favorável, né? Pontuação favorável. Saldo de pontos, saldo de cestas. Saldo de cestas. Então, nesse critério aí que está desempatando a favor do Pinheiros. E aqui três grandes jogos, e o Brasília é líder. Por isso que a gente fala que somos todos esportes em cena, porque aqui a gente fala de basquete com pessoas que conhecem. O Bercó foi campeão sul-americano, terceiro do mundo. O Bruno Brasil foi um jogador medíocre, para quem não sabe o que é medíocre, um jogador médio, né? E para falar também de basquete, o nosso queridíssimo Bruno Brasil. Na NBA, o Dallas Mavericks ganhou de 104-97 do Cleveland. Mais uma derrota do Cleveland, né? Mais uma. E o Dallas tem o irmão do Stephen Curry, né? O Seth Curry. Eu sabia que o Stephen Curry tem irmão. Tem o irmão dele, o Seth. O Seth é mais novo. E ontem foi a melhor partida dele na NBA. Parece que ele arrebentou a boca do balão. Arrebentando, está começando a firmar, desinibindo. Olha, é horrível, as coisas horríveis em esporte. É ser filho do técnico, filho do dirigente, ou ter um irmão que é ídolo, está acima de você aí, né? Na cronologia da coisa, né? É muito difícil. Que é filho do fulano, você nunca é o fulano. Eu sei muito bem o que é isso. Meus irmãos sempre reclamaram disso. O Boston Celtics venceu por 113-109 o Detroit. Quarta vitória seguida do Isaiah Thomas. 41 pontos o homem meteu. E esse nome também aí, parece que é um nome que tem... Isaiah Thomas, né? Tem pouco prestígio. E esse outro agora eles mudaram até um pouquinho para nós. Era Azeias Thomas para poder falar. Não pode ser tão igual, né? Até na qualidade e tudo. Dá uma mudadinha. Até o nome escreve igual. Então nós vamos pronunciar de outro jeito. É uma brincadeira que o pessoal faz na transmissão, né? Os nossos competentíssimos narradores, comentaristas da ESPN, que eu prefiro. E a Sport TV que também. Agora tem NBA todos os dias. Segunda, domingo. Segunda, quarta, sexta e domingo parece. Da ESPN, terça, quinta e sábado na Sport TV. É uma maravilha. Pra gente fechar, o handebol, a França venceu 33-26 a Noruega, conquistou o título mundial. E a França aí, João, é importante salientar que a França tem ganho em tudo. Perdeu o ano passado aqui a Olimpíada no Brasil, mas já vinha sendo bicampeão mundial. Tem acho que 5 títulos mundiais, bicampeão olímpico, 5 títulos mundiais quase que em sequência. Então hoje o handebol masculino é francês. O Philippe Coutinho renovou por mais 4 anos com o Liverpool. Philippe Coutinho, para muitos, é o segundo melhor jogador da seleção brasileira, ou vem sendo o segundo melhor jogador na seleção do Tite, só atrás do Neymar. E foi considerado ano passado o melhor brasileiro na Europa. Vive uma fase extraordinária no Liverpool, jogando muito na seleção também. Acho que o Tite conseguiu encaixar ele, porque tinha mais do Felipe, assim, pô, joga, arrebenta no Liverpool, chega na seleção não faz nada. Na seleção joga 10 minutos. Não era titular, agora tive a oportunidade de vai lá e joga, assim, muito bom de bola. E olha que ele entrou no lugar de um cara que vinha jogando bem também na seleção, que era o William, né? O William vinha tendo boas partidas na seleção. Aquele time horroroso, né? Aquele grupo, né, horroroso. Tanta gente que o Dunga colocava em campo e era o time. Não que jogadores tão ruins quanto o Dunga era como técnico. Mas quem sobressaía melhorzinho ali era o William mesmo. Bercó, sempre muito mais estar ao seu lado, esse chapéu maravilhoso, esse estilo seu de bang bang americano. Grande abraço pra você. Eu prefiro mais assim, estilo Robin, estilo Paul Neal. Não, você parece aqueles atores americanos de bang bang. Tá bom, eu sou the good, the bad, the ugly, eu sou the bad. É isso aí. Bruno Brasil, eu não vou nem falar o que ele parece. Bruno, um grande abraço pra você. Abraço, vamos guardar esses segredos entre nós, porque se eu for revelar também suas aparências aqui, o negócio pode descambar para um lado um pouco negativo. Pode, realmente. Embora, por ser casado, eu posso sofrer vários assédios femininos. E não se esqueçam nunca, hein? As aparências enganam. Olha aqui, somos todos esportes em cena. A gente espera vocês amanhã, ao vivo, às 5, na nossa página do Esportes em Cena no Facebook. Às 9 e às 11 da noite, na TV Brasil de Norte a Sul, no dia da gravação. E no outro dia, às 8 e 11 da manhã,
e a qualquer momento no YouTube. Somos Todos Esportes, somos Todos Esportes em Cena. Um grande abraço, até lá.